1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. Quanto encontrar, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, é o vingador. Contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque volta e meia nós estaremos olhando para ele. Estenda suas mãos em minha direção e ore para que o Santo Espírito possa me usar nesta noite. Precioso Espírito Santo, essa é a tua bendita e gloriosa palavra que nós acabamos de ler, e eu te peço, ó Espírito de Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, poderosamente, através da tua santa e bendita palavra. Fala conosco, prega comigo a tua palavra, e enquanto pregamos juntos a tua palavra, Espírito de Deus, estende as tuas mãos para convencer, estende as tuas mãos para tocar, para curar, para libertar, e tenhas total liberdade, Santo Espírito, meu amigo fiel, para fazer tudo o que te agrada, tudo o que te apraz nessa noite, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero trazer uma palavra nessa noite com o tema santidade, vivendo para agradar a Deus. Santidade, vivendo para agradar a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, e eu gostaria de pedir a você que mantivesse a Bíblia aberta, porque a gente vai volta e meia olhar para ele. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós somos exortados à prática da santidade. E para que a prática da santidade? Para que nós possamos ter uma vida que agrada a Deus. A Bíblia nos diz que a santidade, ela agrada ao Senhor. Há uma exortação no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, nós somos exortados pelo apóstolo Pedro, quando ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então nós somos exortados a sermos santos. E é lógico que isso agrada a Deus, porque nós estamos em obediência a um princípio e a uma ordem do Senhor. E então vem uma pergunta: o que é ser santo? O que é ter uma vida em santidade? O que é ter uma vida consagrada a Deus? Porque a ideia que nós tínhamos antes de ser santo, a ideia romana, é daquelas imagens de esculturas. E nós chamávamos, no tempo da nossa ignorância, que nós não conhecíamos o Senhor, aquilo de santo. Não é verdade? Quantos de nós já nos prostramos diante de uma imagem do nosso passado, dizia santo fulano de tal, santo Beltrano, santo sei quem, e a ideia que a gente tinha de santo era essa. Porém, quando a gente vai ler a palavra de Deus, nós vamos entender que ser santo significa ser separado para Deus, ser separado do mundo e do pecado, ser separado para um uso consagrado ao Senhor e um uso consagrado no serviço do Senhor. Então diga comigo: ser santo significa ser separado para Deus. Então isso é ser santo, ter uma vida consagrada a Deus, ter uma vida separada para Deus, ter uma vida separada para os propósitos de Deus. A nossa santificação, ela começa quando nós fazemos uma aliança com o Senhor Jesus. A nossa santificação tem início quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas.
Então nós somos santificados nesse momento, nós somos separados do mundo e nós somos consagrados a Deus e ao seu serviço. E isso começa nesse momento a nossa santificação. É o que é chamado de santificação posicional. Significa que a nossa posição agora em Cristo é essa: nós somos santos, porque nos convertemos, porque nós aceitamos a Jesus. Essa é a nossa posição, nós somos santos. Você vai ver, por exemplo, Paulo chamando os irmãos de santos. Quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele chama os irmãos lá de Éfeso de santos. Quando ele escreve aos irmãos de Roma, ele chama aqueles irmãos romanos de santos. Quando ele escreve a igreja de Corinto, isso que mais me impressiona, porque a igreja de Corinto tinha muitos problemas, muitos pecados na igreja de Corinto, e ele chama aqueles irmãos de santos. Olha a igreja de Corinto, a condição que era. A Bíblia fala no capítulo 3 que havia divisões, contendas, partidarismo, e Paulo chama esses irmãos de santos. A Bíblia diz que havia imoralidade sexual entre eles. Paulo tem que repreendê-los, mas chama eles de santos, os chama de santos. A Bíblia fala no capítulo 5 de 1 Coríntios, que havia até mesmo um caso de um homem que se envolveu sexualmente com a própria madrasta. Mesmo assim, Paulo chama aquela igreja de santos, os santos em Corinto. Por quê? Porque essa é uma santidade posicional, ou seja, quando você se converte ao Senhor, você foi separado para Deus. Deus diz assim: agora você é meu. Isso é ser santo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Agora você me pertence, você é meu, foi separado para mim, foi separado para o uso santo meu, foi separado para viver para a minha glória. Você é meu, então você é chamado de santo. É uma santidade posicional. A tua posição no mundo espiritual é uma posição de santo, porque você foi separado para Deus. Porém, Paulo vai além, e ele fala nesse texto, e é isso que eu quero falar nessa noite, de uma santificação que é uma santificação prática. Quando os cristãos continuam a se santificar, quando os cristãos continuam a separar-se do pecado, quando os cristãos continuam a consagrar-se a Deus, isso é chamado na Bíblia de santificação prática ou de santificação progressiva. Ou seja, se nós somos posicionalmente santos, se nós estamos em uma posição de santos porque aceitamos a Cristo, porque agora somos dele, consagrados a ele, nós precisamos manifestar essa consagração, manifestar essa santidade na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Quantos estão comigo na palavra? Isso é chamado de santificação progressiva ou santificação prática. E é esse processo de santificação que Paulo está falando aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E talvez venha a pergunta na sua mente: esse processo dura quanto tempo, pastor? Esse processo de santificação dura a vida toda, meu irmão, até a sua morte ou até a volta de Cristo. Nós não podemos nos cansar de crescer em santificação, de desenvolver a nossa salvação, como diz o apóstolo. Nós não podemos nos cansar de nos dedicar e nos consagrar a Deus, e buscar nos santificar, e buscar estar nos arrependendo dos nossos pecados, estar abandonando o pecado, estar nos voltando para Deus, porque isso deve acontecer até a nossa morte, ou até que o nosso Senhor Jesus Cristo rasgue os céus para nos buscar, para nos levar para morar com Ele eternamente. Amém? Paulo vai nos dizer nesse texto que nós lemos, por que nós devemos nos santificar. Por que eu devo me santificar? Por que eu devo lutar para ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, uma vida obediente ao Senhor? Versículo 3, Paulo começa explicando o primeiro motivo. Eu devo me santificar primeiro, porque esta é a vontade de Deus. Diga comigo: eu devo me santificar, porque esta é a vontade de Deus. No versículo 3, Paulo diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E no verso 7, Paulo diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Diga comigo: Deus não me chamou para a impureza, mas para a santificação. Então Deus quer que eu e você tenhamos uma vida santa, uma vida consagrada a Ele. Essa é a vontade de Deus. E por que é a vontade de Deus? Ele nos ama muito, e Ele deseja que tenhamos uma vida de santidade, porque Ele sabe
que o pecado nos priva de ter comunhão com Ele, o pecado nos rouba da sua presença, o pecado é altamente destrutivo. Diga comigo, pecado é altamente destrutivo, fatal. Por isso que Deus deseja que tenhamos uma vida santa. Hoje de manhã você tem uma frase aqui, eu não sei de quem é essa frase, não é minha, de um autor que eu não conheço, pelo menos eu não sei quem é, não lembro, mas que eu ouvi, que achei muito forte essa frase, e que sempre tenho citado aqui. Diga para o seu irmão assim: ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Mais uma vez, ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. O pecado é altamente mortal, é altamente destrutivo, nos rouba de comunhão com Deus. A Bíblia diz, Isaías 59, verso 1 e 2: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele de vós para que vos não ouça. Então o pecado nos rouba de ter comunhão com Deus, de experimentar e desfrutar da presença de Deus, nos afasta do Senhor. Por isso a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de santidade, nos afastando daquilo que é pecaminoso, cada dia nos santificando, cada dia buscando o Senhor, cada dia buscando ter uma vida consagrada, uma vida obediente a Ele, porque o pecado destrói a nossa vida e destrói a vida daqueles que nós amamos. Nesse texto especificamente, Paulo está exortando acerca de um pecado específico, que é a imoralidade sexual. Algumas versões diz prostituição, só que a palavra grega aqui para prostituição é porné, que na verdade dá a ideia não só de prostituição no sentido de vender o corpo, mas de toda a prática de relacionamento sexual imoral, tudo aquilo que tem a ver com sexo ilícito, imoralidade sexual. Então Paulo vai tratar aqui, quando ele trata sobre a questão da santidade, ele vai afunilar isso e ele vai trabalhar especificamente com a questão da imoralidade sexual. Ele continua dizendo, versículo de número 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, controlar o corpo de maneira santa, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Digo, meu corpo é templo do Espírito de Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 6, 18 e 19. Porque nesse texto nos ensina o porquê que o pecado sexual ele é tão grave, porque ele contamina o nosso corpo, que é morada do Espírito Santo. Ele contamina o nosso corpo, que é onde o Espírito de Deus habita. E o Espírito de Deus não quer habitar em um lugar sujo, mas lavado e limpo pelo sangue do Cordeiro, lavado e limpo pelo sangue de Jesus. Olha o que diz a palavra: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Amém? Eu li aqui na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Então é importante que nós entendamos isso, meus irmãos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que qualquer outro pecado que você comete é fora do corpo, ou seja, não afeta diretamente o corpo. Mas qualquer pecado sexual afeta diretamente o corpo, e o corpo nosso é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo decidiu morar dentro de nós. Olha, eu tenho dito aqui na igreja, tantos lugares lindos que existem na natureza, não é verdade? Só aqui no Brasil, tantas paisagens lindas, tantas cachoeiras, tantas praias exóticas. Aqui pertinho de nós tem Guaibinha, o Alto Morro de São Paulo, pertinho da gente aqui, né? Que é muito lindo. Tantas paisagens lindas no mundo, aqui no Brasil também. Tantos lugares lindos que certamente existem no universo, tantas estrelas, tantas galáxias que existem, mas o Espírito Santo de Deus decidiu
habitar dentro do crente. O Espírito Santo de Deus decidiu habitar dentro de mim e de você. Porém, Ele faz uma exigência: que nós estejamos constantemente lavados e purificados no sangue de Jesus, e que o nosso corpo, que é templo dele, seja limpo. Amém? Então nós precisamos nos abster de tudo aquilo que é e que representa impureza sexual, imoralidade sexual. Porque a imoralidade sexual, além de nos fazer pecar contra Deus, ela macula o nosso corpo, ela contamina o nosso corpo, ela suja o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus habitar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que nós devemos então usar o nosso corpo, irmãos, como instrumento de justiça. O apóstolo Paulo diz em Romanos que nós não devemos usar o nosso corpo como instrumento para o pecado, mas como um instrumento para a justiça, como um vaso precioso consagrado a Deus, como um vaso precioso que nós vamos usar para louvar o Senhor, para curar os enfermos, para libertar os cativos de Satanás. A nossa boca vai ser usada para pregar o Evangelho com poder. Ou seja, todo o nosso corpo está consagrado para o uso santo a Deus, para que Deus seja glorificado em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo, porque eles pertencem a Deus. Todo o nosso ser, toda a nossa essência pertence a Deus. No texto nós lemos diz isso: vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês pertencem a Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Amém? A Bíblia nos fala, irmãos, como isso é precioso. Uma vez que você aceitou Jesus, você foi santificado. Você pode até estar pecando agora, mas você tem que entender que você é santo, porque quando você aceitou Jesus, Deus disse assim: você me aceitou, agora você é meu. Foi consagrado para mim. Seu corpo, seu espírito, sua alma deve ser usado somente para a minha glória. Agora, observe como isso é sério. Eu vou contar para vocês uma história que está lá em Daniel, capítulo de número 5. A Bíblia fala que quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, os utensílios sagrados do templo, utensílios que foram consagrados a Deus pelos sacerdotes, que foram construídos para uso sagrado, para uso santo no culto ao Senhor. Porém, quando o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, aqueles vasos, aquelas taças, aqueles utensílios do templo foram levados também para a Babilônia. Um dia, o rei Belsazar decidiu dar uma festa, e a Bíblia diz que ele pega aqueles utensílios sagrados, aqueles vasos sagrados, aquelas taças que foram santificadas. Por que santificadas? Porque elas foram separadas para um propósito divino. Quantos estão entendendo? Eram sagradas e eram santas, porque foram separadas para serem usadas com um único propósito, no culto ao Senhor. Mas aquele rei, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele pega aquelas taças, aqueles utensílios. A Bíblia diz que ele começou a beber vinho em uma festa profana que ele estava dando em homenagem a seus deuses. Vocês conhecem a história. Na mesma hora apareceu uma mão na parede, que escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste teu reino na balança, foste achado em falta, o teu reino passará aos medos e os persas. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz que quando o rei viu que ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um no outro, ele tremia que os seus joelhos batiam no outro. E naquela mesma noite a Bíblia diz que o rei Belsazar morreu. E um dos motivos foi a falta de reverência, a falta de respeito para com Deus, ao ponto de pegar os vasos consagrados ao Senhor, os utensílios que foram separados para Deus, e usar para usos profanos. Pois eu quero dizer para você que o seu corpo pertence a Deus. No dia que você aceitou Jesus Cristo, você foi santificado. Naquele dia Deus disse assim: você é meu, e a tua vida deve ser para a minha glória. O teu corpo, a tua mão, teus pés, teus olhos, o teu ser, a tua alma, o teu espírito foram consagrados para mim, para ser usados para a minha glória. É exatamente por isso que nós não podemos usar o nosso corpo para fins pecaminosos, porque Deus tem ciúmes de nós. Ele é zeloso. Ele é zeloso. E se nós usarmos o nosso corpo, como o rei Belsazar usou os vasos do templo para fins profanos, nós corremos o risco de sermos atingidos, de sermos afligidos, e em alguns casos mais severos, se nós insistirmos nesse erro, até de perder a vida. Então nós precisamos, meus irmãos, ser vigilantes e entender
que o nosso corpo é de Deus e que a vontade de Deus é a nossa santificação. Diga amém. Amém. Então, o primeiro motivo, porque eu devo usar o meu corpo e me santificar, para Deus me santificar, é porque a vontade de Deus é a minha santificação. Deus não me chamou para a impureza, Deus não me chamou para a imundícia, Deus não me chamou para ter uma vida leviana, para ter uma vida de prostituição, para ter uma vida, pecaminosa, mas Deus me chamou para ter uma vida santa, uma vida que agrada a Ele. Diga glória a Deus. O segundo motivo que Paulo nos fala aqui, por que nós devemos nos santificar, é para que nós tenhamos um bom testemunho diante daqueles que não conhecem a Deus. Olha o que ele diz no verso 5, por favor. 1 Tessalonicenses 4, 5, o texto que nós estamos lendo. Ele diz assim, verso 5: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele está dizendo, olha, vocês não devem viver com os desejos da lascívia, com os desejos das relações sexuais impuras, das relações sexuais ilícitas. Vocês não podem se entregar aos desejos sexuais desenfreados como os gentios, como os pagãos, como aqueles que não conhecem a Deus. Por quê, irmãos? Escute isso. Aqueles que não conhecem a Deus, eles se entregam a todos os tipos de desejos sexuais desenfreados, adultérios, prostituição, impureza, homossexualismo, pornografia e vícios dos mais diversos na área sexual. Eles se entregam a todos os tipos de prazeres, porque o que eles pensam é no prazer imediato, no aqui, no agora. Paulo diz, vocês são diferentes. Vocês não são como os gentios, vocês não são como os pagãos, vocês não são como aqueles que ainda não conhecem a Deus. Vocês são santos, vocês são cristãos, vocês são discípulos de Jesus, vocês devem ter uma vida diferente até para dar um testemunho para eles. Gostam comigo? Então, se como cristãos nós nos entregarmos a essas práticas, que diferença nós teremos daqueles que ainda não conhecem a Deus? Que diferença nós teremos daqueles que não amam ainda o Senhor, que ainda estão lá fora? Como poderemos conduzi-lo a Cristo? Como poderemos conduzir essas pessoas a Jesus, se a nossa vida não apresenta a evidência de que fomos libertos de todas essas práticas e de todos esses pecados? Que diferença teremos? Porque embora, irmãos, as pessoas lá fora e o mundo e a sociedade, ela caçou de nós porque a gente busca viver uma vida de pureza e santidade. Você sabe que se você erra, se você peca, eles são os primeiros a lhe apedrejar. Entendeu? No mesmo tempo que eles dizem, faz rapaz, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas Deus está. Mas é assim que eles falam, não é verdade? Mas mesmo assim você sabe que se você erra, se você escorrega, se você cede à tentação, eles são os primeiros a falar. Olha lá o crentinho como é que está, olha o que está fazendo lá. São os primeiros. Então nós precisamos, irmãos, dar um bom testemunho para os de fora. Nós precisamos nos santificar para ser um bom testemunho para eles. Porque como é que nós vamos conduzir essas pessoas a Cristo se a nossa vida é igual a deles? Não é verdade? Como é que nós vamos levar essas pessoas a Jesus se nós fazemos as mesmas coisas que eles fazem? O cara vai dizer assim, para ser crente igual fulano de tal, não quero ser. Ele faz tudo que eu faço, ele faz. Ele está na igreja, mas faz tudo que eu faço. Adultera, se prostitui, acessa sites pornográficos, vê filmes pornográficos, canta a mulher no meio da rua, assovia para as mulheres de roupa curta, faz tudo o que eu faço. Que diferença tem ele para mim? Eu vou ficar na minha vida aqui mesmo. E por causa do nosso mau testemunho, nós podemos impedir de muitas pessoas serem salvas, de muitas pessoas serem libertas, de muitas pessoas serem transformadas pelo poder e pela glória de Deus. Quantos estão comigo na palavra? Diga amém. Paulo diz então que nesse assunto, olha o que ele diz, versículo de número 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Versículo 6, e que nesta matéria ninguém defraude nem ofenda o seu irmão, ninguém prejudique o seu irmão nesse assunto. Com relação a essa questão sexual, ninguém prejudica o seu irmão. Por que Paulo fala isso? Porque o pecado sexual, além de prejudicar o próprio indivíduo,
como eu já disse aqui, porque afeta o seu próprio corpo. Ele prejudica as pessoas com quem ele se envolve. Ele prejudica pessoas talvez até que ele ama. Por exemplo, o adultério não prejudica somente o adúltero. O adultério prejudica também o cônjuge e os filhos. É ou não é? É. Quantas mulheres sofrendo porque casaram-se com o marido que está adulterando? E vice-versa. Quantos filhos sofrem quando há um divórcio, uma separação dos pais por conta do adultério, que foi gerado por conta do adultério de um dos cônjuges? Então o pecado sexual, ele não atinge somente a pessoa, mas ele também prejudica outros. Por isso que Paulo está dizendo que nesse assunto, que na questão dos pecados sexuais, ninguém ofenda, ninguém defrauda, ninguém prejudica o seu irmão, o seu próximo. Quantos estão comigo? Quantas pessoas, irmãos, são seduzidas? Seduzidas, enganadas por uma pessoa que seduz, que brinca com seus sentimentos, e isso gera dor, sofrimento, tortura, pânico, porque alguém decidiu defraudar o outro na questão sexual, porque alguém decidiu aproveitar-se do outro na questão sexual. Eu estava ouvindo uma pessoa em Jequié falar comigo de algo que aconteceu com uma pessoa que ela conheceu recentemente, e essa moça falou com ela que ela estava em determinado lugar, não sei se numa festa, e 3 camaradas deram para ela aquela substância que chama-se popularmente de Boa Noite Cinderela. E aí, quando ela acordou, ela estava no batente da casa dela, totalmente violentada, ensanguentada, com hematomas nos seus seios, sangrando. Quando a mãe viu, e a mãe, até cristã, ficou desesperada, pegou ela e levou para o hospital, e ela foi defraudada por 3 pessoas, 3 homens, que abusaram dela sexualmente, que violentaram ela sexualmente, e por serem pessoas de condição financeira, diz que somente pagaram a fiança e não deu em nada. Mas diante da justiça de Deus, meu irmão, a consequência vem e ela é pesada. E ela é pesada. Paulo diz: nesse assunto ninguém defraude, nem engane, nem se aproveite do outro. Eu ouvi falar de uma moça, uma jovem de 16 anos, que tirou a própria vida, se suicidou. Motivo: um homem casado a seduziu, mais velho do que ela, uma moça carente, e aquele homem casado a seduziu, brincou com os sentimentos dela, fez promessas para ela que não poderia cumprir, certamente prometeu deixar a mulher para ficar com ela, e envolveu aquela moça, teve relações com ela, e aí, resultado, ele não deixou a mulher, ele ia fazer isso, ele brincou com os sentimentos, ele abusou daquela moça, e ela tirou a própria vida em uma atitude de desespero. Alguém que violentou os sentimentos do outro, alguém que defraudou o outro na questão sexual. Quantas pessoas são seduzidas? Quantas moças são seduzidas? Quantas moças que o namorado diz assim: me dá uma prova do seu amor, se você me ama, se entrega para mim. E ela, para provar que ama, se entrega. Quantas moças o namorado diz assim: olha, eu vou te deixar se você não tiver relação comigo, eu vou deixar você porque lá eu tenho outras pessoas que podem me suprir, então eu vou deixar você. E ela está tão apegada emocionalmente àquela relação que ela prefere se entregar do que perder. Não é verdade, irmãos? É ou não é? Porque alguém defraudou o outro na questão sexual. Defraudou. Muitas pessoas são enganadas, ludibriadas, seduzidas, violentadas, abusadas na área sexual. Mas todo defraudador nesta área ou em qualquer outra área, mas estou tratando hoje desta questão, sofrerá as consequências, sofrerá o dano, como diz a Bíblia. Porque ninguém deixa de colher a semeadura que fez. Ninguém deixa de colher aquilo que semeou. Rapazes, homens que estão aqui nesta igreja, você terá filhas um dia. Não faça com as meninas de hoje que você não gostaria que um dia seja feito com a sua filha.
Você está entendendo? Homens que estão aqui nesta noite, não faça com nenhuma mulher aquilo que você não gostaria que um outro homem fizesse com a sua filha um dia, porque tudo tem um preço. O que você planta hoje, você pode colher daqui a 20 anos. O que você planta hoje, você pode colher daqui a 15 anos, a 20 anos, a 25 anos ou até mais. Ninguém colhe imediatamente na hora que planta. Então cuidado. Se você não quer que a sua filha lá na frente experimente dores, cuidado com o que você faz com a semente que você está plantando na moça com quem você namora. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Paulo diz: nesse assunto ninguém defraude o outro, nesse assunto ninguém engane o outro, nesse assunto ninguém seduza o outro, porque a imoralidade sexual não prejudica somente a gente, prejudica outras pessoas, afeta outras pessoas, machuca outras pessoas. Então, primeira coisa para se santificar, porque essa é a vontade de Deus. Segunda coisa que Paulo fala aqui, para dar um bom testemunho para os não cristãos. Terceira coisa, e eu vou terminar nessa terceira parte. Por que eu devo me santificar? Porque Deus castigará quem assim não agir. Por que eu devo me santificar? Porque o Senhor castigará todas estas práticas. Versículo 6, olha o que diz, verso 6 ainda. Parte B do verso 6. O Senhor é vingador. Na sua versão diz assim. Na NVI diz assim: o Senhor castigará essas práticas. A sua versão diz como? O Senhor é vingador? Vingador? Porque o Senhor é vingador. O Senhor diz na sua palavra assim: minha é a vingança, eu retribuirei. Por isso que Deus diz assim: não se vingue. Deus diz para a gente não se vingar, porque Ele se vinga por nós. É por isso que Ele diz assim: não faça vingança, porque a nossa vingança é injusta, a vingança dele é justa. Ele está dizendo: eu sou vingador de todas essas coisas, eu vou vingar, eu vou castigar. Irmãos, nós precisamos ter temor de Deus em nossos corações. Nós temos visto uma geração que está brincando com as coisas de Deus, que está brincando com as coisas espirituais, mas o Senhor está dizendo claramente: trará consequências dolorosas, essas práticas trará consequências amargas, você pode chorar lágrimas de sangue. Por isso nós precisamos nos santificar, por isso nós precisamos nos abster de toda a prática sexual ilícita. Não pense que você ficará impune se permanecer nessas práticas. Elas trarão consequências amargas e dolorosas. Veja o exemplo de Davi. Davi sai do palácio. Davi era o rei de Israel, cheio de autoridade. Ele era para ele estar na guerra naquele dia, mas ele decidiu ficar em casa, tirar férias, descansar. Isso é um perigo, irmãos. Quando a gente começa a pensar assim: eu acho que eu mereço um descanso, eu acho que eu mereço relaxar um pouco, eu acho que eu mereço isso ou aquilo. Isso é um perigo, quando a nossa alma começa a achar que merece alguma coisa, irmãos. É um perigo. É um perigo. Porque nós podemos cair na tentação. Davi fica e ele quer descansar, e de repente ele olha pela sacada do palácio, e ele vê uma mulher que está se banhando, tomando banho. Ela está nua, está despida, uma mulher muito bonita. A Bíblia diz que Davi desejou aquela mulher. Só que aquela mulher era uma mulher casada. Ele manda saber, alguém informa ele: é mulher de Urias, o teu soldado. Mesmo assim ele manda buscar aquela mulher. A Bíblia diz que ele se deita com aquela mulher. Aquela mulher engravida de Davi. Agora Davi tem um problema. A mulher com quem ele teve um caso extraconjugal engravidou. Quando ele sabe que a mulher está grávida, ele manda chamar Urias, o marido dela. Diz: vá para tua casa, homem, descansa, fica com tua esposa. Você tem sido um soldado tão dedicado. Estou parafraseando, né? Vá para tua casa. Ele não quer ir. Não, os meus irmãos, o exército de Israel está na guerra, a arca do Senhor está na peleja, eu não posso ir para minha casa e desfrutar da minha esposa com a arca do Senhor em risco, com os meus irmãos correndo perigo. Davi embriaga o homem, manda ele para casa, ele não vai. O que Davi queria? Que ele pensasse, que Urias pensasse que aquele filho era dele, de Urias, não de Davi.
Quando ele não vai, Davi teve uma ideia diabólica. Ele escreveu uma carta para entregar ao general Joabe e mandou a carta através do próprio Urias. Entrega essa carta na mão de Joabe. E Urias, inocente, pegou a carta que decretava a morte dele e entregou a Joabe. Na carta está escrito: na guerra, coloque Urias na frente da batalha, diante dos filisteus, e o exército recue para que ele morra pela espada dos filisteus. O general cumpriu a ordem de Davi. Urias morreu. Olha, irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Começou com uma olhada, começou olhando, uma olhada, uma insinuação, uma acessada num site pornográfico, uma acessada em uma coisa que não deve, uma música que remete a uma coisa do passado, pode abrir uma porta para o inferno entrar na sua vida se você não vigiar. Eu estou falando sério. Clame misericórdia, mas vigie, porque é verdade. É verdade. Então a Bíblia diz que aquela olhada abriu uma porta maligna na casa de Davi. Ele mata o homem, manda matar. Aparentemente está tudo tranquilo, tudo ok. A mulher chora, lágrima de crocodilo, fica viúva, viúva alegre, se veste de preto, aquela coisa toda. Passa aquele período do luto, tudo armação, para encobrir o pecado diante da sociedade. Davi chama a mulher para morar com ele no palácio. Tudo aparentemente normal, mas Deus usa um profeta chamado Natã, e aquele profeta vai e repreende Davi com uma história. Ele diz: Davi, no seu reino tem um homem, ele é muito rico, rico demais, ele tem muitas ovelhas, e esse homem recebeu a visita de um amigo dele. Porém, Davi, em vez de pegar a ovelha dele, de muitas que ele tinha, ele vai e toma força a ovelhinha do homem pobre, e mata aquela ovelhinha do homem pobre para dar ao seu amigo que veio visitá-lo. Quando Davi ouve essa história, Davi fica furioso, com raiva, bravo, porque Davi tinha um senso de justiça muito aguçado. Ele diz: quem é esse homem para que eu o mate? Eu vou matar o homem que fez um negócio desse, merece a morte. O profeta Natã aponta o dedo para ele de profeta e diz: o homem é você. Assim diz o Senhor: eu te tirei de trás das ovelhas, de trás dos currais, te fiz príncipe do meu povo, te dei riquezas, te dei o reino de Israel, te dei mulheres, e se isso fosse pouco, era só pedir que eu te daria muito mais. Mas você não temeu o Senhor, e tomou a mulher de Urias o filisteu, o heteu, e mandou matar Urias pela espada dos filisteus. Porquanto usaste a espada para matar Urias, a espada nunca mais sairá da tua casa. O que você fez contra o Senhor, você fez escondido, mas o que será feito contra você, será feito em plena luz do dia. A partir daquele momento, irmãos, a vida de Davi caiu em uma tormenta. Poucos dias depois, Amon violenta a sua irmã, filha de Davi, abusa ela sexualmente. O irmão dela, quando soube Absalão, ficou furioso. Tempos depois programou a morte do irmão que tinha violentado. Foi lá e matou o irmão. Então agora Davi tem uma filha violentada, um filho assassino e um filho morto, por causa do pecado. Começou com uma olhada. Aí o filho que nasceu de Betseba, da relação adúltera, adoeceu. A Bíblia diz que Davi orou, jejuou, mas Deus não ouviu a oração dele, e o filho morreu. Tempos depois, Absalão se revolta contra Davi. Davi tem que fugir do palácio, e se cumpre a profecia do profeta Natã. Ele fez escondido, mas o que seria feito contra ele seria feito aos olhos de todo o povo. Absalão pegou as mulheres de Davi, as concubinas de Davi, armou uma tenda sobre o palácio e teve relação com todas elas à luz de todo o povo de Israel. O que ele fez foi escondido, mas o que fizeram com ele foi à luz de todo o povo. Tempos depois, um pouquinho de tempo depois, numa revolta, Absalão é morto pelo exército de Davi. Olha quanta situação difícil, quanta desgraça se abateu sobre Davi, irmãos. E tudo começou com uma olhada. Escute isso aqui, vocês, igreja, isso serve para mim também. Olha, eu não estou isento disso não, essa palavra está me confrontando também, amém? Um clique, irmãos, um clique.
no seu computador errado, pode abrir a porta do inferno na sua casa. Sabia disso? Um clique errado que você dá em um site que não deve dar, pode abrir a porta do inferno dentro da sua casa. Nós precisamos vigiar com o que os nossos olhos veem. Quando eu era criança, nós cantávamos na igreja: cuidado, olhinho com que vê, cuidado, mãozinha com que pega, o Salvador do mundo está olhando para você. Cuidado, olhinho com que vê. Quem se lembra? Nós éramos crianças na escola bíblica dominical, não é verdade? Então cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está acessando, porque isso pode abrir a porta para o mal entrar na sua casa. Meus irmãos, eu amo você o suficiente para falar que isso é verdade. Eu amo você o suficiente para cuidar do teu casamento, para cuidar dos teus filhos, para cuidar da tua casa, porque eu sei que o que eu estou falando aqui nessa noite é verdade. É verdade. E é melhor a ferida feita por o que ama do que os beijos do fingido. Amém? Então cuidado. O outro exemplo é Sansão. Sansão, homem de Deus, nazireu, já nasceu ungido, já nasceu cheio do Espírito Santo, tinha uma promessa de Deus, cabelo cresceria como sinal de que ele tinha um voto com Deus, era consagrado ao Senhor, não podia casar com mulher estrangeira, só com mulheres do arraial de Deus. Mas ele começou a brincar, tinha uma pulsão sexual muito forte, e começou a brincar com o pecado. Ele viu uma prostituta, diz a Bíblia, ele se deita com uma prostituta. Você vai ler isso na Bíblia em Juízes, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, conta essa história que eu estou contando para você. Ele se envolve com mulheres estrangeiras, com as filisteias, com as mulheres que eram inimigo do povo de Israel. Por fim, a pior de todas foi Dalila. Ele vendeu o coração dele para Dalila. A mulher sedutora é um demônio, irmãos. É o diabo em forma de gente. Estou lhe falando sério. Porque a mulher ficou no pé de Sansão o tempo todo para ele revelar o segredo. Diz: rapaz, eu não revelei nem para o meu pai. E a mulher todo dia: tu não me ama, tu não me conta o segredo, tu não me ama. Teve uma hora que ele não aguentou tanto, que ele contou o segredo. Contou o segredo. O enigma, né? E com Dalila foi a mesma coisa. Ficou brincando: onde está a tua força? Olha, se você amarrar minhas tranças com fio de tear, eu perco a força. Aí ela amarrava, gritava: vem o filisteu, Sansão. Ele quebrava, né, aqueles fios, quebrava aquelas amarras. Ah, tu não me ama, tu não me revelou o teu segredo, tá vendo aí? Olha, rapaz, uma mulher, meu amigo, sem Deus é um cão. Estou lhe falando sério. Como homem sem Deus também, só que agora estou falando com as mulheres. Salomão disse isso, né? O homem que teve mais mulher disse assim: quem for bom diante de Deus se livrará dela, mas o pecador será preso por ela. Eclesiastes. Quem for bom diante de Deus vai se livrar, agora o pecador vai ser preso. Todo dia a mulher insistindo, até que ele não aguentou mais, diz: olha, o segredo é o seguinte, eu tenho um voto com Deus, e o meu cabelo não pode passar na vaza. Se o meu cabelo for cortado, eu perco as minhas forças. Aí a Bíblia diz que a mulher percebeu, porque a mulher percebe, né? A mulher percebeu que dessa vez Sansão estava falando a verdade. E ele dormiu. E aí veio os camaradas lá, os filisteus, e cortaram o cabelo dele. E a Bíblia diz, irmãos, isso que mais me espanta. Que ela gritou: lá vem os filisteus, Sansão. E o texto diz que ele se levantou como das outras vezes, achando que sairia ileso, sem perceber que o Espírito Santo já tinha se afastado dele. E isso é que me espanta, irmãos. Tem muita gente que está brincando com o pecado, acha que o Espírito Santo está, e o Espírito Santo já saiu há muito tempo. Sansão não percebeu que o Espírito Santo já tinha se afastado. Resultado: foi preso, teve os seus 2 olhos furados, foi humilhado. O homem que é juiz de Israel teve os seus olhos humilhados, vazados, ficou como um animal de carga no redemoinho, dando volta sem parar, humilhado, até que Deus ouviu a oração dele, a última dele, né, para matar os filisteus junto com ele, e ele morre de uma forma trágica. Você conhece a história. Não precisava ser assim, não precisava ser assim.
Começou com uma brincadeira com o pecado. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. O pecado é terrível. É como você cutucar a onça com a vara curta, meu irmão. Não fica brincando não. Não fica achando que você... Vou ver até onde eu aguento. Vou ver até onde eu aguento. Tu não vai aguentar, tu vai cair. Quando a Bíblia fala de sexo, moralidade sexual, a Bíblia diz assim: fuja da imoralidade sexual. A Bíblia diz assim: olha, resiste o diabo e ele vai fugir de você. Mas quando se trata de imoralidade sexual, a Bíblia diz: fuja dela. Não fica tentando até onde você aguenta, até onde você é forte, você pode cair. Quantos estão comigo? Diga amém. Então nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que foram disciplinadas por Deus severamente por causa do pecado da imoralidade sexual. Gálatas capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Diga comigo: quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. E além das consequências que acontecem aqui na terra, irmãos, além dessas, a pessoa ainda pode perder a alma eternamente. Ainda pode ir para o inferno. Então já tem tantos desafios a vida aqui, e você ficar brincando com o pecado até perder a sua alma? De maneira nenhuma. Amém? Nós vamos para o céu, nós vamos andar com Jesus, nós vamos viver na glória de Deus. Diga amém. Então não podemos brincar. O apóstolo Paulo, ele conclui essa sessão nos mostrando que aqueles que rejeitam essas coisas não estão rejeitando a homens, mas a Deus. Verso 8, a gente conclui aqui: quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O que ele está dizendo? Essa não é a palavra do apóstolo Paulo apenas. E hoje eu digo para vocês, essa não é a palavra do pastor Josivaldo apenas. Essa palavra é de Deus para mim e para você. Primeiro para mim. Ai de mim se não viveu o que eu estou pregando. E também para você. Amém? Deus nos dá o Espírito Santo. E quando nós o rejeitamos, nós perdemos a oportunidade de ter comunhão com Ele, de nos encher da presença dEle, de desfrutar da sua presença. Deus nos deu o seu Espírito. Nós não podemos perder essa comunhão com o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a advertência das Escrituras Sagradas. Hoje, por meio da graça de Deus, que nos é oferecida em Cristo Jesus, nós podemos vencer todo o pecado, nós podemos viver uma vida santa, nós podemos agradar a Deus. O caminho para isso, meus irmãos, é o arrependimento, é a confissão, é o abandono do pecado. Se nós procedermos dessa maneira, ouvir a palavra, se quebrantar diante da palavra, nos arrepender de todo o nosso coração, confessar a Deus nosso pecado, se nós fizermos isso, a promessa do Senhor é: Ele nos purificará de toda injustiça. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje é o seu dia. Hoje, esse momento é a sua hora. Você quer? Você deseja? Se você quer, se você deseja, fique de pé. Oremos ao Senhor.